Oi, boa noite. Entrando para mais uma live. Continuação da leitura, Os Exilados da Capétula, hoje com o capítulo 19, aguardando a Denise e os nossos amigos que vêm aí complementar e cooperar, trazendo opiniões e junto com a gente comentando. Esse livro nos remete muito a esse momento que nós estamos vivenciando, essa mudança no planeta, na consciência humana. Vamos ver se a Denise... Oi, Espaço Girassol. Deixa eu te buscar aqui. Aguardando a entrada do Espaço Girassol, da Denise. Olá. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo tranquilo. Também, tudo tranquila. Vamos ver se o Marcos está por aí, a Deise. Já entraram. Já entraram. E aí hoje a gente vai para o capítulo 19, né, Denise? Isso. E ainda a gente tem Olha, esse livro é longuinho, né? Ainda Tá. tem umas 25 páginas ainda. Ele é bem longo. Vai até, eu acho, capítulo 23. E tem alguns capítulos que são bem mais longos, né? Uhum. E aí, como é que tá em questão ao livro, em questão a alguma coisa que tu possa ter? Eu acho que agora começa bem a par. Oi, Andréia. Oi, Deise. Eu acho que agora começa essa parte mais falando da nossa realidade, né? Não tão histórica, mas acho que até que fica mais claro agora pra gente começar a entender uma série de coisas. Sim. Então tá, vamos começar? Vamos começar. Quer que eu leia? Sim, tu vai ter que ler, senão eu vou começar a tossir. Tá ok. Bom, capítulo 19, os expurgos reparadores. Em consequência, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, afundou-se nas águas, levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. Esse continente, chamado na literatura indiana antiga Shaumali Dvipa, compreendia o sul da África, Madagascar, Ceilão, Sumatra, Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia. Foi a primeira terra habitada pelo homem. Sua atmosfera era ainda muito densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos. Segundo algumas tradições, o homem lemuriano ainda não possuía o sentido da visão, como possuímos hoje. Havia nas órbitas somente duas manchas sensíveis, que eram afetadas pela luz. Porém, sua percepção interna, como é natural, era bastante desenvolvida. Interessante, né? Pois é, eu acho que eu tá lendo o capítulo 19, né? Isso. Tô lendo o capítulo 19. Não, Denise. Não. Tô lendo o capítulo 16, por que isso? Não. É a mística da salvação, capítulo 19. Viu? Eu peguei mal aqui, Denise. Deixa eu ver. Os expurgos dos reparadores. Eu acho que isso a gente já tinha lido. Não? Já, eu acho que já. Uhum. Eu voltei lá e olha que interessante. Sim, a mística da salvação, tá certo, Denise? Eu tentei voltar tudo isso. Vou ler depois, porque deve ter alguma mensagem. Deve ter alguma coisa. Uhum. Também pensei nisso. Até porque eu não lembro de ter lido essa parte da questão da visão. Da Lemúria? Isso. Não, mas tá certo sim, é a mística da salvação. Eu até vou anotar esse capítulo, porque eu vou voltar lá nessa questão da visão. Bom, sim, a mística da salvação. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, exatamente.
A Mística da Salvação, capítulo 19. Desculpa. Feito assim, a largos traços, o relato dos acontecimentos ocorridos nesses tempos remotíssimos da pré-história, sobre as quais a cortina de Cronos velou detalhes que teriam para nós, hoje em dia, imensurável valor. Vamos resumir agora o que se sucedeu com os quatro grandes povos citados, sobreviventes dos expurgos saneadores. Povos esses cuja história constituiu o substrato, o pano de fundo do panorama espiritual do mundo até o advento da história contemporânea. É o relato do segundo ciclo da nossa divisão e vai centralizar a figura sublime e consoladora do Messias de Deus, que, nascendo na semente de Abraão e no seio do povo de Israel, legou ao mundo um estatuto da vida moral maravilhoso, capaz de levantar os homens aos mais altos cumes da evolução planetária em todos os tempos. Deixa eu vir aqui. A vida desses quatro povos é a vida da mesma humanidade, conforme a conhecemos. Não, na trama aparentemente inextricável de suas relações sociais tumultuárias. O tempo, valendo séculos a partir daí, transcorreu e as gerações se foram sucedendo umas outras, acumulando-se e se beneficiando do esforço, do sofrimento e das experiências coletivas da raça. O panorama terrestre sofreu modificações extraordinárias, com a aplicação da inteligência na conquista da terra e seu cultivo. No desenvolvimento progressivo da indústria, que passou então a se utilizar amplamente dos metais e demais elementos da natureza, na construção de cidades cada vez maiores e mais confortáveis, na formação de sociedade cada vez melhor constituída e mais complexas, de nações mais poderosas na luta da ciência, ainda incipiente contra a natureza altiva e indomável, que avaramente sonegava seus mistérios e seus tesouros, só os liberando com prudência e sabedoria, à medida que a razão humana se consolidava. Lutas essas que, por fim, cumularam na aquisição de conhecimentos obtidos à custa de esforços tremendos e sacrifícios sem conta. Experiências, enfim, árduas e complexas, mas todas indispensáveis, as quais caracterizavam a evolução dos homens em todas as esferas e planos da divina criação. E como seria natural que sucedesse, em todas essas incessantes atividades, os exilados foram, por seus líderes, os pioneiros, os guias e condutores do rebanho imenso. Predominaram no mundo e absorveram por cruzamentos inúmeros a massa pouco evoluída e semi-passiva dos habitantes primitivos. É verdade que não foi, nem tem sido possível até hoje, obter-se a fusão de todas as raças numa só, de características uniformes e harmônicas, no que respeita principalmente à condição moral, o que dá margem a que no planeta subsistam coexistindo tipos humanos da mais extravagante disparidade. Antropófagos ao lado de santos, silvícolas ao lado de supercivilizados. Isto, todavia, se compreende e justifica ao considerar que a Terra é uma orbe de expiação, onde forças diversas e todas de natureza inferior se entrechocam, rumo à homogeneidade, que só futuramente poderá ser conseguido. Mas, por outro lado, também é certo que se não fora a benéfica exertia representada pela imigração dos capelinos, muito mais retardada ainda seria a situação da Terra no conjunto dos mundos que compõem o seu sistema sideral, mormemente no campo intelectual. Esse capítulo é longo, né? Voltando, porém, àqueles recuados tempos de que estamos tratando, verificamos que, apesar das duras vicissitudes por que passaram e das alternativas de sucesso e fracasso na luta pela existência, a recordação do paraíso perdido permaneceu indelével no espírito dos infelizes degradados. Robustecidas, aliás,
periodicamente pelos estágios de maior lucidez espiritual, que gozavam no espaço, no intervalo das sucessivas reencarnações. Sempre lhes fulgurou na alma sofredora a intuição da origem superior, dos erros do pretérito e, sobretudo, das promessas de regresso algum dia às regiões mais felizes do cosmos. Tu sabe que isso me remeteu a essa sensação de vazio, que às vezes a gente costumava dizer que tem, né? Como se buscasse alguma coisa sem saber direito o que. Não sei se tu chegou a passar um momento por esse período. Sim, né? Tanto que eu não sei em que parte do livro que fala que quando a gente olha o céu e sente aquela dor, aquela tristeza, né? Aquela saudade de capela. Então parece que a gente está sempre buscando no céu alguma coisa, está sempre faltando, né? Como se a gente estivesse fora de casa. Sim. Eu acho que no fim é isso, é como se a gente estivesse fora de casa. Porque de fato estamos, né? Sim, na verdade sim, né? Porque aqui é um planeta que a gente está de passagem, né? Por um período a gente vem aqui, né? Faz uma viagem, aprende ou não, e depois volta para casa, né? Por onde quer que seus passos os levassem no lamentoso peregrinar, onde quer que levantassem naqueles tempos suas tendas rústicas ou acendessem seus fogos familiares, sempre, no íntimo dos corações, lhes falava a voz acariciadora da esperança, rememorando as palavras daquela entidade divina. Senhora de todo o poder, que nos paramos de luz, onde outrora habitaram, os reuniu e o confortou, antes do exílio, prometendo-lhes auxílio e salvação. Como narra Emmanuel. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros. Sim, Rama, Forri, Zoroastra, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Sócrates, Confúcio e Platão, para só nos referirmos aos mais conhecidos da história do mundo ocidental. O Forri, esse foi um dos imperadores da medicina tradicional chinesa. É ele que para perceber a natureza. Ele é um dos primeiros, né, porque são três, né? O primeiro pensa na natureza, o segundo pensa no homem e o terceiro faz a junção. Ou no mundo ocidental, ou o próprio Cristo planetário em suas diferentes representações, como Numu, Juno, Anfion, Antúlio, Krishna, Moisés, Buda e finalmente Jesus. Esses emissários ou avatares crísticos em vários pontos da Terra e em épocas diferentes realmente vieram, numa sequência harmoniosa e uniforme, trazer aos homens sofredores os ensinamentos necessários ao aprimoramento de seus espíritos, ao alargamento da compreensão e ao apressamento de seus resgates, todos falando a mesma linguagem de redenção, segundo a época em que viveram e mentalidade dos povos em cujo seio habitaram. Assim, pois, a lembrança do paraíso perdido e a mística da salvação pelo regresso tornaram-se comuns a todos os povos e influíram poderosamente no estabelecimento dos cultos religiosos e das doutrinas filosóficas do mundo. E ainda mais, se fortificaram e tomaram corpo, mormente no que se refere aos descendentes de Abraão. Quando Moisés a isso se referiu de forma tão clara e evidente na sua Gênese, ao revelar a queda do primeiro homem e a maldição que foi, pesando sobre toda a sua descendência. Ora, essa queda e essa maldição, em que os fatos da própria vida em geral confirmaram, e de outro lado, o peso sempre crescente dos sofrimentos coletivos, deram motivo a que os degradados se convencessem de que o remédio para tal situação estava acima de suas forças, além de seu alcance, que somente por uma ajuda sobrenatural apaziguaria da cólera celeste. Poderiam libertar-se desse mundo amargurado e voltar à claridade dos mundos felizes.
Fracassando como homens e seguindo os impulsos da intuição imanente, voltaram-se desesperados para as promessas do Cristo, certos de que somente por esse meio alcançariam sua libertação. Daí a crença e a esperança universais em um Messias Salvador. Tudo bem? Aham. Vamos lá. Mas, por outro lado, isso também deu margem a que a maioria desses povos se deixassem dominar por uma perniciosa egolatria, considerando-se no gozo de privilégios que não atingiram a seus irmãos inferiores, os filhos da terra. Criaram, assim, cultos religiosos exclusivistas, inçados de processos expiatórios, ritos evocativos, e quanto aos hebreus, adotaram, mesmo de uma forma ainda mais radical e particularizada, o estigma da circunscrição, para se marcarem em separado como um povo eleito predileto de Deus, destinados à bem-aventurança na terra e no céu. Por isso, como ato de apaziguamento e de submissão, em quase todas as partes do mundo, os sacrifícios de sangue de homens e de animais eram obrigatórios, variando as cerimônias, segundo o temperamento mais ou menos brutal ou fanático dos oficiantes. Os próprios cânones mosaicos, como os conhecemos, estabeleceram esses sacrifícios sangrentos para o uso dos hebreus. E o Talmud, mais tarde, ratificou a tradição, dizendo que o pecado original não podia ser apagado senão com sangue. E a tradição, se bem que de alguma forma transladada para uma concepção mais alta ou mais mística, prevalece até nossos dias. Nas religiões chamadas cristãs, ao considerarem que o pecado dos homens foram resgatados por Jesus no Calvário pelo preço de seu sangue, afastando da frente dos homens a responsabilidade inelutável do esforço próprio para a redenção espiritual. Que loucura, né? Que loucura quando começa tudo isso e a forma que começa, né, desses ritos mas vem de acordo com a capacidade de compreensão de cada um, né? E o disparador sempre é o mesmo, né? Em qualquer situação da evolução do homem e do espírito, o disparador sempre é o mesmo, é o ego. Sim, né? Na sim. verdade, quando resolveram marcar, era para que se distinguisse dos quando, outros, na verdade, lógico. dos outros, né? Dos filhos da terra, no caso. Uhum. Eram inferiores, ditos inferiores, né? Sim. E continua até hoje de alguma maneira, né? Isso não hoje, não mais só na questão religiosa, mas outras tantas questões mais, né? É a luta, a luta do poder, a luta do ego, porque é o ego que luta pelo poder, né? Sim. E de estar sempre o correto, né? Eu sou o certo, eu tô na linha correta, então é o poder, né? Resume tudo na palavra poder. Por tudo isso, se vê quão indelével e profunda essa tradição tinha ficado gravado no espírito dos exilados, e quanta amargura lhes causava a lembrança da sentença que estavam condenados. E a mística ainda evoluiu mais, propagou-se a crença de que a reabilitação não seria conseguida somente com esses sacrifícios sangrentos, mas exigia, além disso, a intervenção de um ser superior, estranho à vida terrestre, de um Deus, enfim, a imolar-se pelos homens. A crença de que o esforço humano, por mais terrível que fosse, não bastaria para tão alto favor, se não fosse secundado pela ação de uma entidade gloriosa e divina, que se declarasse protetora da raça e fiadora de sua remissão. Não compreendiam... Aqui também, Bia, aqui também a questão, né, ainda que seja com essa questão de ter esse ser supremo que eles criam, né, que no caso seria Deus aqui, ou até a presença do Cristo quando na Terra, né, até aqui é a questão do ego, porque é o que aconteceu com tudo, é o que aconteceu com a caça às bruxas, é o que aconteceu com as questões da mediunidade, com a questão da parapsicologia, né, sempre essa questão de poder te privar de que tu tem o poder de fazer, né? E aí sempre mantém um ser supremo dentro do meu entendimento, pelo menos espírita, né? Essa questão de
de ser a semelhança de Deus, para mim significa tu conseguir interpretar o porquê que tu consegue fazer. Dessa forma é que tu consegue perceber que tu é a semelhança de Deus, né? Sim. E não é de fazer o poder de modificar grandes coisas, mas o poder de modificar a tua própria vida, isso já te torna Deus. Quando tu tem o Sim. livre-arbítrio para decidir, né? Nesse ponto tu já consegue perceber que tu tem um poder, e quando eles determinam que precisa existir um Deus para fazer isso, né? Que tu te torna menor, entra de novo a questão do ego, entra de novo a questão do poder, né? E do domínio, porque se for permitido que tu exerça o teu poder e que as pessoas saibam que tu pode exercer o teu poder sem ter o aval de um templo, né? Tu acaba sendo dominado também, de certa forma, né? Eu vejo, são tantas coisas, né, Denise, que a gente pode simplificar ou sintetizar na palavra ego e poder, né? Mas o homem começa desde o tempo remoto na guerra pelo território, né? E ele vem trazendo essa guerra até hoje. Eu acredito que quando a gente delegue poderes a outros, a gente está se eximindo da responsabilidade sobre os nossos atos. Porque se eu delego o poder para um Deus, as coisas que não dão certo na minha vida não é porque eu sou responsável, é porque esse Deus não quer, ou é porque, tu entendeu? Ou eu não sou merecedora. Enfim, infinidades, né, de atributos que se dá às coisas que não acontecem. Então, eu sou um herege, porque eu também estou duvidando da capacidade desse Deus, né? Eu vejo o Deus que eu acredito que ele me deu todas as forças necessárias para que eu conquiste fica torcendo para que eu consiga atingir. Eu acredito nele, acredito muito. E recorro a ele, né? Recorro a ele principalmente para que ele me dê discernimento, para que eu tenha compreensão. Porque eu também volto lá naquela mensagem que é do AA, até acho, né? Que fala sobre que eu tenha discernimento para conseguir modificar o que eu posso e compreensão para aquilo que eu preciso, não tenho como modificar, né? Tu sabe como é o nome dessa... É uma oração, né? Não é o ditado, mas não é a a regra. É o que eles usam, né, para saber... Sim. Eu não sei de cabeça isso, mas eu sei que também não sei, tem discernimento em diariamente. escolher, né? Então, é assim pelo menos que eu vejo, né, Denise? Mas acho que é justamente isso, mas o poder sobre o outro, porque são tantas coisas que nos envolvem, né? Por exemplo, às vezes eu te ajudo, mas no momento em que eu vejo a possibilidade de que tu não vai mais necessitar de mim, então aí eu passo a te destruir ou tentar te detonar, né? Mas isso às vezes envolve até uma questão de baixa autoestima, porque eu só te detenho a mim, porque tu precisa de mim, e no momento que tu não precisar mais, talvez tu não fique mais próximo a mim. Enfim, são muitas emoções e sentimentos que envolvem essa nossa forma de ser, né? E também tem a questão de tu nunca querer assumir a responsabilidade para ti, essa questão que tu falou de Deus, né? Sempre, Deus tá vendo, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo. É uma forma de tu também não assumir, eu fiz, errei e agora tô respondendo pelas minhas escolhas, vou ter que responder por isso, né? Então é sempre mais fácil tu entender a tua vida como um karma, não posso resolver a minha situação, não posso modificar porque é meu karma. A gente vê isso muito nas relações de casamento. Eu tenho que estar lá com ele porque é meu karma ajudar ele, eu tenho que ficar lá o resto da vida tentando ajudar ele a crescer, né? E é também essa questão, o pai João de Aruanda, que ele fala muito sobre essa questão de assumir as coisas que tu tem, né, dentro de ti e as tuas escolhas. E aí ele chega uma hora do texto dele, ele ainda diz assim, né? Chega uma hora em que eu chego a sentir pena do obsessor, né? Porque tudo é culpa dele. Assim como tudo é culpa de Deus, né? E então acho que essa carência também é sempre uma questão de subordinado, né? E de dominador, sempre, né? A pessoa também, ela se deixa subordinar e deixa dominar muitas vezes por carência
Ou até por falta sim. de coragem de assumir, né, o que Mas precisa ser feito. Com certeza, Denise, eu vejo assim, ó, não é muito fácil a gente se defrontar com as nossas sombras. A gente precisa ter Não. ferramentas, ter uma ancoragem para isso, né? Então, o que é o mais fácil? É eu ficar cuidando da vida do outro, porque, consequentemente, eu não vou olhar a minha. E não vou resolver as coisas que eu tenho que resolver. Porque eu perco um tempo imenso, eu fico um tempo imenso solucionando o problema do outro, vivendo a vida do outro, porque isso não é uma forma crítica, é uma forma que eu não tenho ferramentas para me defrontar com as minhas fraquezas, aquelas coisas que eu preciso resolver, né? Ou a simplesmente aceitar. Eu tenho dificuldade para isso. Então eu sei que eu tenho dificuldade para isso. Eu vou achar maneiras de contornar isso para poder atingir meus objetivos, né? Mas isso não é uma coisa muito fácil de ser feita, né? A gente tem que Não. reconhecer que isso não é, precisa ter um bom ancoramento para esse enfrentamento, né? Então são todos esses sistemas que se criaram, que eu digo que várias coisas nos levam a não nos olhar, né? A não nos espelhar. A gente tem essa oportunidade constantemente olhando o outro, né? Mas é a fórmula mágica. A gente sempre está buscando a fórmula mágica. Já pensou? Eu quero emagrecer. Aí dá um comprimido, eu tomo, posso continuar comendo horrores. Né? Seria ótimo, né? Eu quero parar de fumar, né? Eu lembro que quando eu fumava, que eu descobria que alguém tinha parado de fumar, a primeira coisa que eu fazia, como é que tu conseguiu? O que tu fez para parar de fumar? Eu queria a fórmula mágica. Então a gente tem essa tendência até a fazer um enfrentamento, né? E isso tudo são muitas coisas que envolvem ao longo da nossa caminhada, né? Até porque a fórmula mágica teve um caminho para tu chegar ao final da fórmula mágica, né? E esse caminho Sim, serviu para mim, com as minhas experiências, com as minhas vivências, com as sim. interpretações que eu fiz. Se eu te der uma fórmula mágica, a tua interpretação vai ser completamente diferente, porque as tuas vivências são diferentes, teus padrões são Uhum, diferentes. Então, talvez tu nunca sim. chegue no mesmo fim que eu cheguei, justamente porque não existe uma fórmula mágica, né? Existe uma Uhum. adaptação daquilo que tu fez baseado no que eu interpreto do que tu fez. Né? Sim, Mas é difícil se olhar, com certeza, porque, como tu falou, tu interpretar as tuas sombras, né? Tu saber que tu é uma pessoa que vive nessa dualidade, né? E que o sim. mal existe dentro de ti também, né? Então, tu entender isso e aceitar que tu não é essa pessoa perfeita que tu precisa ser, e até porque essa perfeição não vai te levar ao entendimento completo. Né? Sim. Não é essa perfeição que vai te levar, é os teus defeitos Não, também que vão te levar. justamente, né? Eles que vão. Eu lembro que quando eu iniciei essa trajetória, e um primeiro encontro que eu tive de um grupo na época, foi colocado exatamente isso, né? Na época eu tinha 32, 33 anos, e pela primeira vez eu me defrontei com as sombras, porque o palestrante, o responsável pelo grupo, trouxe: nós somos possuidores de inveja, de egoísmo, né? E aquilo para mim foi um choque, porque até então eu não conseguia me ver como uma pessoa invejosa, né? E foi um choque. Mas depois tu começa a compreender, sim, que tu tem a inveja, né? Porque bem mais tarde me foi dito: aquilo que eu alimento é o que vai crescer, né? Uhum. Então eu reconheço que tenho ela comigo, tenho a possibilidade mas eu trabalho para não permitir com que ela cresça, né? Que o altruísmo seja maior do que o egoísmo. Mas eu sou um ser egoísta, e com o Sayan, nos nossos encontros, quando ele nos traz ali um momento que a gente faz aquele exercício de ser maduro, da criança e do adolescente, e que ele traz que muitas das nossas atitudes é a criança dentro de nós, realmente começa a perceber. Né? Eu lembro também quando eu estava fazendo a pós-graduação em motricidade infantil, na parte da psicologia, eu percebia isso, de muitos sintomas no adulto que ainda eram vinculados aos ciclos da criança, que foram mal resolvidos. Então, muitas vezes, a nossa ação é a criança birrenta,
que está ali presente, né? Eu digo que, óbvio, a gente tem a chance, quando a gente faz esses cursos, quando a gente tem esses encontros, de perceber isso em nós, porque a melhor maneira é quando tu começa a perceber em ti as sombras, tu começa a trabalhar para que elas consigam diminuir ou acolher, porque elas existem por algum motivo, né? Então, tu acolhendo, muitas vezes, tu supre as necessidades e consegue passar para um novo momento, uma nova etapa, né? Se elas existem é porque tem luz, né? Sim, sim. Então vamos lá, né? Não compreendiam no seu limitado entendimento que essa desejada reabilitação dependia unicamente deles próprios, do próprio aperfeiçoamento espiritual, da conquista de virtudes enobrecedoras, dos sentimentos de renúncia e de humildade que demonstrassem nas provas pelas quais estavam passando. Não sabiam, porque infelizmente para eles ainda não soara no mundo a palavra esclarecedora do Divino Mestre, que o que com eles se passava não constituía um acontecimento isolado, único em si mesmo, mas sim uma alternativa da lei da evolução e da justiça divina, segundo a qual cada um colhe os frutos das próprias obras. Por isso, a crença em um Salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço, atravessando milênios, e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes, mas notadamente os de Israel, nada mais fazia que difundir essas crenças, tornando-a por fim universal. E por essa razão, diz Emmanuel, que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Com consequência disso, e por esperarem um Deus, passaram então os homens a admitir que ele, o Senhor, não poderia nascer com qualquer outro ser humano, pelo contato carnal e impuro. Como não conheciam outro processo de manifestação na carne, senão a reprodução segundo as leis do sexo, por toda parte começou a formar-se então a convicção de que o Salvador nasceria de uma virgem, que deveria conceber de forma sobrenatural. Por isso, na Índia lendária, os avatares divinos nascem de virgens, como de virgens nasceram Krishna e Buda. No zodíaco de Rama, a virgem lá estava no seu quadrante, amamentando o filho. No Egito, a deusa Ísis, mãe de Horus, é virgem. Na China, Xingmou, a mãe santa, é virgem. Virgem foi a mãe de Zoroastra, o iluminado iniciador da Pérsia. Todas as demais tradições, como as dos druidas e até mesmo das raças nativas da América, descenderam dos Atlantes. Falavam nessa uma secreta intuição, conta Emmanuel, iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos sua expressão sublime e divinizada. Os tibetanos o aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e redimiria de seus erros. Kintse, o santo, que não tinha pai humano, era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse. Diziam dele, será o Deus homem. Parou, não sei se fui eu ou se foi tu. Não parou para ti? Foi tu. Não, Fui não, eu? foi tu que travou. Tá. Foi. Feriu o santo, dizia a tradição, rasgai-o com açoites, ponde o ladrão em liberdade. Veja-se, então, curto trecho quanta realidade existia nessa profecia inspirada. Pelo ano 500 E aí, Bia, antes de... Fala. Bia, essa questão da Virgem, o que que significa para ti? Da Virgem? O que da Virgem? Sim, sempre vindo da Virgem, né? Sempre vindo... Pois é, eu para mim...
Não, qual é a interpretação que tu tem disso? Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu nasci um ser católico, né? E de minha livre e espontânea vontade, sem imposição de ninguém. E por muito tempo eu não questionava essa questão da virgindade de Maria. Eu acreditava nela e eu até pensava, nem pensava, não queria pensar porque senão seria uma heresia, né? E depois, bem mais tarde, é que eu começo a pensar sobre esse Deus de forma diferente. E eu lembro, olha para te ver que loucura, eu lembro nitidamente que com os 33 anos eu pensei na não possibilidade da virgindade de Maria. Tu vê quantos anos, hein? Tá? Porque até então eu nem pensava nesse assunto, para mim ela era virgem, ponto final. A concepção realmente teria sido uma coisa mágica, enfim. Depois, então, eu começo a pensar nessa possibilidade. E nesse primeiro momento que eu penso que isso foi uma imposição da igreja, uma história que a igreja queria para fazer uma mulher diferente, porque a mulher é a pecadora. A Eva tentou Adão, a mulher sempre é a bruxa que é queimada. Né? Então essa história vem aos longos, desde a pré-história, a forma que a mulher era tratada. E como é que uma mulher vai conceber um santo? Então essa mulher tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial dessa mulher? Ela é virgem. Né? E como Sim, é milagre. Né? Como eu, quantas pessoas mais pensavam dessa mesma forma? E não se dá o direito de refletir na possibilidade, na dúvida de Maria não ser virgem, né? E até hoje, né? Se tu parar para pensar, com certeza, hoje eu tô com 64, quantos anos passaram? 31 anos, e muitas pessoas com certeza ainda devem acreditar na virgindade da Maria para que haja uma pureza, né? A mulher que não foi tocada e concebeu Jesus, né? Não sei como é que tu vê. Eu vejo de duas formas, que eles precisavam mostrar justamente que esse ser, né, viria de uma pessoa dita pura, né, por toda a questão da mulher lá de tempo. Mas isso a gente vê não só na Igreja Católica, como aqui, né, no próprio texto. Sim, é que a gente está vendo. Nas outras filosofias também. Então, às vezes me ocorre que esse avatar que chega, ele chega de uma forma de materialização, vamos dizer assim, de transmutação, também, né, de ter sido colocado aqui no planeta dessa forma, né? Talvez até, e a gente vê isso na Bíblia, na questão quando Jesus aparece, né, para os apóstolos, ele se materializa, na verdade, seria o espírito dele ali. Sim. Né? Então, às vezes me chama a atenção que isso não, que esse ser não seria um ser materializado humano, assim. Sim. Ele seria um ser que se faria aparecer por vezes, né? E para justificar só dessa forma mesmo, porque pela grande fraternidade branca, pelo menos, Jesus não, quando ele aparece e depois ele sobe, né? Ele não vai vivo para o mundo dos mortos, ele vai ascensionado em espírito. Ele evoluiu de tal forma que ele ascensiona. Então, a explicação que eu mais acho plausível é de que o contrário também tivesse acontecido. Sim. Assim como ele ascensionou, ele também tivesse descensionado para poder circular aqui, né? Não sei, para mim a questão da virgindade em si, para mim é absurda, né? Sim, com certeza. Hoje com certeza, né? Hoje com certeza. Das filosofias. Uma vez falaram também com relação a ter sido uma justificativa, porque Maria poderia ter sido estuprada naquela época, né? Sim. E também haveria uma conjunção espiritual para que acontecesse desta forma o reencarne, né? Então, não sei. Agora, com certeza, a questão da virgindade, para mim, é fora de questão. E, né, é claro que foi totalmente reforçada na questão da Igreja Católica para denegrir cada vez mais, ela não pode mais usar essa palavra, para destruir cada vez mais a imagem da mulher, né? Mas
para mim a virgindade é uma coisa fora de questão. Sim, sim, a gente fica, na verdade, buscando, sei lá, um cabelo no ovo. É? Fica, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É Sim, mais ou é uma menos, coisa. né? Não vai ter explicação. Não. Bento, chama a Val aí para explicar essa situação da Maria para nós, por favor. A Val estuda a história da Maria. Assim. Bom, pelo ano 500 a.C., muito antes do drama do Calvário no Templo de Confúcio, que era então ministro distribuidor de justiça do Império do Meio, foi ele procurado por um dignatário real que o interrogou a respeito do homem santo. Quem era, onde vivia, como prestar-lhe honras. O sábio, com a descrição e o entendimento que lhe eram próprios, respondeu que não conhecia nenhum homem santo, nem ninguém que no momento fosse digno desse nome, mas que ouvira dizer, quem o disse não sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria um certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. E suas palavras foram guardadas. Transcorreu o tempo e quando muito mais tarde, com enorme atraso, devido às distâncias e às dificuldades de comunicações, a notícia do nascimento de Jesus chegou àquele longínquo e isolado país. O imperador Ming-Ti enviou uma embaixada para conhecê-lo e honrá-lo. Porém, já haviam se passado 60 anos desde quando se consumara o sacrifício do Calvário. Na Índia, toda a literatura sagrada dos templos estava cheia de profecias a respeito da vinda do Messias. O Bharta Shastram, por exemplo, dizia que em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma, na cidade de Shambhalan, namorada de um pastor que libertaria o mundo dos Daityas, demônios, purgaria a terra dos seus pecados, estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício. Nesse poema, além de outras notáveis concordâncias com a futura realidade dos fatos, destacava-se esta. Shambhalan, em sânscrito, significa pão de casa. Belém, em hebraico, significa casa de pão. Skanda Purana dizia que, quando 3.100 anos de Kali Yuga se esgotarem, o Rei da Glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal. O Agni Purana assinalava que um poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo, nascendo de uma virgem. E Vrihat Kata anunciava que nasceria em breve tempo uma encarnação divina com o nome de Vikrama. Bom, que loucura tudo isso, né? Ouçamos agora a palavra profética das nações cujos sacerdotes tinham primazia na comunhão misteriosa com os astros. Na Pérsia, o primeiro Zoroastra, 3 milênios antes do divino nascimento, já anunciava a seus discípulos dizendo: ó, vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento, antes de qualquer outro povo. Assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo, que formou os céus. Na Caldeia, no tempo de Cambises Zerdasht, o sacerdote Magno anunciou a vinda do Redentor e a estrela que brilharia por ocasião de seu nascimento. No Egito, o país das portentosas construções iniciáticas, ele era também esperado, desde muito tempo, e em sua honra os templos sacrificavam nos seus altares. Na grande pirâmide de Gizé estava gravada a profecia de seu nascimento, em caracteres hierográficos, para conhecimento da posteridade. O tebano Pamilon, quando certa vez visitava o templo de Amon, conta que ouviu, vindo de suas profundezas, uma voz misteriosa e imperativa, a brandar-lhes:
Ó, tu que me ouvis, anuncia aos mortos o nascimento de Osíris, o grande rei, salvador do mundo. E quanto à Grécia, lá está ele, o Messias, simbolizado no Prometeu, de Esquilo, uma das maiores poderosas criações do Esquilo. Eu acho que é Esquilo ou Esquiló. Ésquilo. Ésquilo. Ésquilo tem acento ali. Criações do intelecto humano. E dele disse Platão, o iluminado, virtuoso até a morte. Ele passará por injusto e perverso, e como tal será flagelado, atormentado e por fim posto na cruz. Que loucura, né? Já sabia por antecipação que ia passar tudo isso e passou. Uhum. Bom, a gente também, eu acredito que vem sabendo que vai passar algumas coisas e vem, né? Então, lógico que é uma situação diferente. E essa corrente sublime de vozes inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo, vem então juntar-se e de forma ainda mais objetiva e impressionante a palavra profética do povo hebreu. No quarto livro de Esdra, o profeta dizia que o Messias viria da banda do mar. Jó, sob o tormento de suas provas realmente dignificadoras, dizia: eu sei que o meu Redentor virá, e estarei de pé no derradeiro dia sobre o pó. Isaías, eis que uma virgem conceberá e gerará um filho e o chamará seu nome Emanuel. Aqui, ó, tem uma coisa que pode explicar, ó, porque a questão da virgem. Da virgem. Né? Não que em momento nenhum eles falam que não houve a fecundação. Né? Eles falam que ela era virgem, ponto final. Sim. Não poderia ser de uma mulher que já tivesse filhos, vamos dizer assim. Sim. Né? Sim, pode ser, né? Mas daí a concepção do anjo já é demais. Né? Sim, exatamente, viria de uma virgem, exato, ela poderia ser uma virgem. Até então, claro. o momento da concepção, né? Uhum. Com certeza. E a terra aí que foi... Não, que daí entra a questão de que José assume, né? Sim. Ela grávida. Por isso que veio a história do estupro, porque ela poderia ter sido, né, estuprada por outra pessoa e o José assumiu, né? Então daí dizem que não é dele. Então, provavelmente não era dele. Sim, mas em que momento que se diz que não era filho de José? Isso narra na Bíblia. Sim, porque a história vai sendo contada de forma em que ela era virgem, permaneceu virgem depois de ganhar Jesus. Sim. Né, essa história. Então, se é dessa forma, José nem chegou, né? Sim, mas existe a possibilidade que ela teve outros filhos, porque no momento da crucificação ele diz, né? Mulher cuida do teu filho, filho cuida da tua mãe, uma coisa semelhante, né? Sim, que é dita, né? Então existe a possibilidade, né? E a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zubalom e a terra de Neftali. Mas nos últimos se enobreceu junto ao caminho do mar, de além Jordão, na Galiléia dos gentios. E o povo que andava nas trevas... Oi. A gente tem só 10 minutos, viu? E não vai dar para terminar esse... Tá, não. Só vou terminar essa parte aqui, né? E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a terra, sombras e de morte resplandeceu uma luz. Depois isso aqui vem a citação de cada um deles, falando do momento do nascimento de Jesus, né? Que depois vem Jeremias, Miqueias, Zacarias, enfim, né? Então, sim, a gente não vai conseguir terminar. São tipo comprovações, né? Eu acho, são registros que foram feitos, né? E que, na verdade, todos eles vêm falando da sua forma de uma mesma situação, né? E que isso, então, é a comprovação desse Messias que chegaria. Mas isso a gente encontra lá no início também, quando ele se compromete, quando ele manda os exilados para cá, que começam a vir, e ele se compromete que, quando tudo estiver pronto, ele vem para uma redenção.
né? Sim. Então a chegada dele, por isso lá a explicação é justamente que os profetas já sabiam da chegada dele, porque lembravam, tinham a lembrança dessa promessa dele de que ele viria, né? Então, realmente, né? São coisas que a gente pode ficar a pensar de que forma ele chega, né? Porque se ele aparece para Madalena depois de morto, ele se materializa, né? E então depois ele volta e fala com os apóstolos e depois então ele vai para a ascensão, né? Que daí tem a oração também, né? Que ele ressuscita dos mortos e vai aos céus, né? Que essa oração também fala um pouco disso, seria né? isso, seria a ascensão do espírito quando ele, no caso, iria para outro plano, né? Iluminado, né? Sim. Mas em momento nenhum se fala. Essa é uma das teorias, a outra é a de que ele nunca morreu na cruz, né? E também tem essa existe essa teoria, né? possibilidade, né? De que ele entrou em estado de suspensão, que ele tinha aprendido a fazer com os essênios. Tem um livro muito interessante que é Jesus dos 13 aos 30. Não sei se tu já viu. Não. Porque a Bíblia começa a citar Jesus com 13 anos, que é quando ele começa a pregar. Ele desaparece aos 30, né? Ele ressurge aos 30. E aí aos 33, que é quando ele morre, né? Então dos 13 aos 30, eles fazem uma pesquisa de por onde ele andou, e ele, nesse livro, segundo esse autor, ele peregrina pelo mundo todo durante esse período todo, passando a ideia, mas não como Jesus, né? Por isso que não é registrado. E aos 33, então, ele é crucificado e ele não teria morrido na cruz e continuaria a peregrinação dele como homem, né? Porque o Espírito de Jesus teria ascensionado. É bem interessante esse livro, é Jesus dos 13 aos 30 o nome desse livro. Eu acho que são tantas coisas que a gente vai acreditando, ou criando, ou enfim, né? Mas de tudo isso o que vale foi o que ele veio fazer, né? O que ele veio dizer pra gente, né? Porque tudo muda, se passaram 2020 anos e a gente continua comemorando o aniversário dele, né? O momento do nascimento dele, respeitando o momento da morte. Na data errada, mas que continua, né? Sim, né? Com certeza, na data errada, mas continua. Mesmo que a igreja tenha trazido dessa forma, mas a gente continua acreditando e cada um de uma maneira, né? É muito incrível tudo isso, é um assunto muito delicado. Eu vejo que esse assunto de Jesus é um assunto muito delicado. Para mim, ele me inspira amor, carinho, né? E para cada um de nós, para outras pessoas, ele inspira respeito, medo, né? Enfim, né? E cada um interpreta de uma forma tudo isso, né? Para mim, o maior exemplo dele foi, para mim, né, o da humildade. Quando ele disse para Pedro, né, diante dos obsediados, dos obsessores, quando eles estão tentando fazer a tal do exorcismo, daí Pedro chama ele e pergunta, né mestre, né, o que eu faço? Daí ele olha para Pedro e diz, olha para Pedro, até parece que eu sei que ele olhou, mas enfim, ele fala para Pedro, vai e faz, né, como quem diz, se eu posso me levantar daqui para ir fazer, eu tô te dizendo que tu também pode, né? Então eu acho que essa aí vai bater lá na frente, lá atrás, quando a gente falou sobre o ego, a questão de poder dizer pro outro, né? Tu tem condições de fazer. Não precisa de mim como intermediário. Vai e faz. Eu acho que são tantas... Mas uma passagem que para mim marca muito é a passagem da mulher que sangrava, né? Que precisava tocar nele, não deixavam ela chegar perto, e ela toca no manto quando ele já está indo. E ele pergunta, né, quem me tocou? E ela, né, e aí ela diz, eu fiquei curada. Ele disse, mulher, a tua fé te curou. Então, essas passagens dizem que, na verdade, nós temos tudo isso dentro de nós, né? Todas essas possibilidades. É uma questão de trabalhar em cima disso, de aprender a nos amar,
Aprender a ver as nossas, nos perdoar, ele fala de perdão, né? Quando ele diz, deixa as crianças vir a mim, na verdade, ele está trazendo a nossa parte mais pura, porque eu não acredito em perfeição, né, Denise? Não, eu acho que o objetivo da vida é a pureza, não a perfeição. Para mim, são essa coisas bem distintas. Essa interpretação dos pequeninos, para mim, diz vinde a mim os pequeninos, né? Porque deles será o reino dos céus, né? Aí entra a questão, mais uma vez, a questão da responsabilidade, porque aquele pequenino de espírito que não tem noção do que está fazendo, dele vai ser o reino dos céus. Sim. Agora, nós, para ter o reino dos céus, a gente não pode, porque não se é mais pequenino, né? A gente já tem o conhecimento. Já tem. Não, temos o conhecimento, mas é justamente aí, não deixar esse pequenino morrer dentro de nós. A gente pode buscar esse conhecimento, pode buscar a sabedoria, né? Mas é isso, são tantas... e é diante dos erros, não vai ter outra forma. É diante dos erros que a gente vai ter os acertos e que a gente vai aprender, né? É a forma do aprendizado, né? É tentando, é buscando... E tendo humildade, porque com humildade, com absoluta certeza, né? Agora, quando a gente tem a soberba, o erro meio que se perde, porque a gente não aceita, não admite ele, né? Agora, o momento que a gente reconhece, né, que a gente erra e se dá o direito do erro e o perdão, então aí o caminho é mais fácil. Agora, a soberba, com certeza, né? Não vai nos permitir muito, né? É mais sofrido. É mais sofrido. Eu acho que é isso. Então, tá. Gratidão. Tava muito bom de novo. Obrigada por todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Isso. A gente não cumprimentou porque não deu tempo. Sim, mas aqueles que vão ver ainda. E aqueles que vão ver ainda. Vão ver ainda. Venham então, com a gente semana que vem. Isso, gratidão. Beijo. Tchau. Deixa eu ver. Tchau. Agora eu fico procurando onde eu encerro. Não. Então, acho que eu sei onde